Legal? Gente, então veja só, o que que é a física? A física é a ciência que estuda o universo, né? E a sua relação com o ser humano, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai estudar no primeiro ano de física, né? Que é o primeiro ano de física, entende-se, né? A física do primeiro ano do ensino médio. Opa, gente, cadê meu PowerPoint? Ih, galerinha, pera aí que eu fechei o PowerPoint. Mas vamos abrir lá enquanto eu vou falando aqui. Então, basicamente, tudo que você vai estudar na física do primeiro ano e até praticamente tudo lá da física do segundo ano tem a ver com movimento. Tem a ver com movimento. Tá legal? Então, no começo, para começo de conversa, a gente vai estudar o movimento. Vocês estão vendo agora o meu PowerPoint escrito Introdução à Cinemática? Sim. Legal, obrigado, gente. Então, no primeiro momento, a gente começa pela cinemática. O que é a cinemática? É o estudo do movimento. Mas é um estudo do movimento sem se importar com as causalidades do movimento, o que causa o movimento, né? O que faz o movimento acontecer ou deixar de acontecer, tá bom? Mas para isso, antes de poder entrar na cinemática, a gente tem que falar de algumas grandezas ou falar das medidas na física. Bom, quando eu estou falando de movimento, então a gente vai estar o tempo todo. Quando eu estou falando de estudar o universo, na verdade, quando eu estou falando de física, a gente vai falar o tempo todo em medir alguma dada grandeza. Tá? Medir um comprimento, medir uma distância, medir uma temperatura, medir uma quantidade de energia que passa de um corpo para outro. O tempo todo a gente vai estar medindo, tá? Seja aqui, seja lá no quarto ano, quando vocês chegarem e estiverem se formando e chorando já de saudade do IFPR. Tá legal? Então a gente começa falando que é o seguinte: algumas coisas a gente pode medir, outras não se pode medir, né? A essas coisas que nós podemos medir, nós damos os nomes de grandezas físicas. Então, o que é uma grandeza física? Pergunta a letra B. O que você entende por grandeza física? Grandeza física é aquilo que eu posso medir, que está aqui nesse quadro, circulado de azul, tudo que nós podemos medir, que é força, calor, velocidade, deslocamento, aceleração, pressão, tudo isso a gente pode medir. Né? Inclusive, como é que a gente mede força? Tem um equipamento, dinamômetro. Como é que mede calor? Não é com o termômetro, tá? Não é termômetro. Termômetro mede temperatura. No terceiro ano, se Deus quiser, a gente vai se encontrar no ensino presencial e eu vou dar um curso de física térmica sensacional para vocês. Amor, eu posso medir o amor? Não, não tem um amorômetro, né? Embora a gente saiba qual é o maior amor do mundo, não dá para medir. Dá para medir dor? Não. Tem uma escalinha, né? Faço fisioterapia, né? Por causa de ter que dar aula online. Acabou com as minhas costas, meus ombros e tudo mais. Você vê que a situação não é fácil para ninguém. Então tem uma escalinha. Quando eu tô com dor lá, eu risco de 1 a 10. Como é que tá a sua dor? Mas não dá para medir a dor. Tanto que tem essa escalinha. Beleza, também não dá para medir. Ah, professor, mas e o concurso de Miss? É por isso que tem um concurso. Se desse para medir, você colocava o belezômetro lá e sabia quem era a mais bonita do mundo. Tá certo? Então não dá para medir. Realização também não dá para medir. Então tudo que nós podemos medir são as grandezas. Então vai pensando aí no que você pode medir: massa, tempo, né? Que não está em massa, tempo, altura, profundidade, né? Tudo isso que a gente consegue medir são grandezas, tá? Bom, tem algum texto nos slides aí para vocês, que depois, como eu disse, vou mandar para vocês. Tá legal? Bom, vamos falar agora, então, das unidades de medida. Isso aqui vai ser extremamente importante para vocês em todo o curso de física, química, que é o quê? As unidades de medida. Toda vez que eu for inserir uma grandeza numa equação para fazer um cálculo, eu vou ter que pensar em qual é a unidade que ela está e se aquela unidade está correta, tá certo? Então,
eu não posso ficar aqui gastando muito tempo, entrando na história, mas enfim. Com a evolução do mundo, vamos colocar que frase boa, né? Com a evolução do mundo, precisou então a gente padronizar as medidas. As medidas eram feitas desde antigamente. Inclusive tem um slide aqui para frente falando, do pé, o que que era o pé, o que que era o polegar, o que que era a jarda, né? Você pode se divertir lendo aquilo ali. Mas conforme o mundo foi evoluindo, né, não dá para mais para medir distância com o polegar do rei, né, que era assim que era medida a polegada, ou com o pé do rei, que era assim que era medida a polegada. Então foi se criando o padrão para as unidades de medida. O padrão para as unidades de medida, então, é hoje definido por isso que nós chamamos de Sistema Internacional de Medida, ou conforme a gente vai abreviar, SI. Sistema Internacional de Medida. Então ele vai dizer qual é a unidade certa para medir as grandezas físicas, tá? E aqui eu tenho nessa tabela as 7 grandezas físicas básicas. Por que base? Perdão. Por que básica? Porque todas as outras vão surgir da relação dessas 7 aí, tá bom? O que a gente vai usar aqui, tá? Ó, comprimento, tempo e massa. Só. Essas outras 4 vocês vão usar no segundo ano para frente ou em química, né? Quantidade de matéria, por exemplo. Então vamos focar nessas 3 primeiras. Comprimento. Como é que eu posso medir comprimento? Eu tinha até uma régua aqui, agora há pouco não tenho mais. Eu posso medir o comprimento pelo centímetro, se for comprimento de uma coisa pequena. Posso medir em metro, quilômetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, nanômetro, micrômetro, né? Bom, mas qual é a unidade padrão para medir comprimento? Então, definiu-se que a unidade padrão para comprimento é o metro. Então, comprimento, altura, distância, tudo isso, a unidade padrão no SI é o metro, cujo símbolo é o M. E o tempo? Bom, o tempo eu posso medir em segundo, minutos, horas, dias, semanas, meses, bimestres, semestres, décadas, séculos, milênios, tudo isso é uma medida de tempo. Tá certo? Mas no SI, qual é a unidade padrão para tempo? Segundos. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu amor, que se você estiver fazendo uma continha lá, que a gente vai fazer daqui a pouco, calculando uma velocidade, o corpo andou 200 metros em 2 minutos. Você vai ter que pegar esses minutos e converter ele para segundos, porque tu não vai usar na equação, quase nunca tu vai usar na vida, na equação uma grandeza que esteja fora do Sistema Internacional de Medida. Tá certo? Tá bom? E massa, que a gente também vai usar aqui no primeiro ano, mas um pouquinho mais para frente, né, quando a gente sair da cinemática, a unidade para medida de massa é quilograma, né? A gente pode medir massa em micrograma, miligrama, grama, centigrama, quilo, toneladas, enfim. Né? Mas no sistema internacional, a unidade padrão para massa é o quilograma. Então, por exemplo, estou fazendo exercício lá, ele falou que o corpo tem 400 gramas. Você vai dividir por 1000 antes de jogar na equação para que isso vire quilogramas, tá? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 0,4 quilogramas, tá? Um exemplozinho pequenininho aí para vocês. Aqui só uma outra tabela, talvez se essa, eu sei que esses primeiros slides, elas não estão com uma resolução muito boa, então tá aí uma tabela melhoradinha para vocês, tá? E aqui está uma pergunta. Bom, aqui ele já está adiantando que velocidade é a divisão entre a distância percorrida por tempo gasto para percorrer esta unidade, essa distância, tá? Senhor, não entendi. Calma aí, nós vamos chegar lá. Vamos todos juntos. O que ele está perguntando? Então, qual seria no SI a unidade padrão para velocidade? Lembra que eu falei que essas são as 7 grandezas básicas e que todas as outras derivam dessas. Por exemplo, velocidade nada mais é do que a relação entre um comprimento ou comprimento de um deslocamento de uma distância dividido pelo tempo que você gastou para se deslocar aquela distância. Então, velocidade é a relação entre essas duas grandezas básicas da física, comprimento e tempo. Então, daí ele pergunta, então, qual é a unidade no SI
para a velocidade. Ora, pois, se no SI a distância tem que estar em metros e o tempo tem que estar em segundos, a unidade no SI é metro por segundo. Tá? Então, resposta deste primeiro questionamento aí. Tá ok? Então tá ok, tá ok. Tá ok. Professor, mas eu só vi até agora a velocidade sendo medida em quilômetros por hora. Sim, por que a gente usa em quilômetros por hora no nosso veículo, né, no nosso transporte do dia a dia? Porque, em geral, tu não pega um carro para andar poucos metros e por poucos segundos. Tu pega um carro para andar muitos quilômetros, alguns quilômetros ou por algumas horas, né? Tá certo? Então fica mais fácil de você ter a comparação do quanto tempo eu preciso levar para gastar, quanto tempo eu vou gastar para chegar em dada cidade, em dado lugar, se eu usar em quilômetros por hora do que se eu usar em metros por segundo. Tá legal? Então, por exemplo, meu pai mora em Paranavaí, dá 200 quilômetros. Então, imagine se eu usasse velocidade em metros por segundo. Qual que é a distância daqui até Paranavaí? 2.000 metros, 200 mil metros. Quantos segundos eu vou levar para chegar lá, mais ou menos, se eu andar, sei lá, 20 metros por segundo? Eu vou levar para chegar lá 8.000 segundos, sei lá, alguma coisa assim, 10.000 segundos. Fica muito mais prático eu usar em quilômetros por hora. Tá? Mas no SI a gente vai usar em metros por segundo. Isso quer dizer que em todas as contas da física, tá? Já grava essa informação aí, você vai sempre usar a velocidade em metros por segundo. Ok? Bom, aqui a gente tem tabela de múltiplos e submúltiplos, né? Como eu falei, por exemplo, tem o quilograma, né? Mas também tem o centigrama, o miligrama, o micrograma, o nanograma, tá? Na área de informática, por exemplo, a gente tem o megabyte, o gigabyte, o terabyte, né? Então, esses são prefixos multiplicadores e esses aqui, desse lado, são prefixos divisores, né? Então, tem o desse, o cent, que é dividir por 100, por 10, por 100, por mil, por 1 milhão, por 1 bilhão, que é o nano. Já ouviu falar de nanotecnologia? Tá? É isso aí. Tá legal? Então, muitas das vezes, as grandezas podem estar com esses prefixos e aí a gente teria que fazer a conversão, tá? Como, por exemplo, aqui, eu não vou fazer todos, só os que nos interessam mais. Então, uma distância medida em quilômetros, se eu tiver que usar na equação, vou ter que usar em metro. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar isso por 1.000. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação por 1.000. O K é justamente vezes 1.000. Tá? Então, 1 quilômetro, 1.000 metros. Jura, professor, que você vai na aula me explicar que 1 quilômetro é 1 metro? Amor, tem que explicar algumas coisas básicas, mas tem que explicar, tá bom? Ou na letra B, se tiver em centímetro. Não, mas espera aí. Aqui eu tenho uma divisão por 100. Então, para tirar isso aqui, o que eu vou fazer? Vou dividir por 100. Cento, volta ali na tabela. Cento, dividir por 100. Então, 58 centímetros é 0,58 metros. Tá legal? A milissegundos, letra G. Milissegundos. O que é o mili? É dividir por 1.000. Então, você vai pegar o 54, vai dividir por 1.000 para isso virar segundos. Isso dá 0,054 segundos. Tá certo? Acho que nos interessa mais... o micro também na letra C, também uma medida de distância. O micro, professor, eu não lembro, o micro é 1 milhão, gente, é dividir por 1 milhão. Tá? Então, você vai vir aqui e vai pegar o 3,4 e dividir ele por 1 milhão. Nossa, o professor vai ficar bem pequenininho, vai. Vai ficar 0,1234 mais 1, 34 metros. Tá bom? E aí, só para finalizar hoje aqui, o que a gente vai ter? Nós vamos ter dois tipos de grandezas na física: as grandezas escalares e as vetoriais. Eu vou falar bem rapidamente. Num primeiro momento, é bem simples de diferenciá-las. As grandezas escalares são aquelas que vão ser perfeitamente entendidas apenas com o seu
o valor, que a gente chama de módulo, e a sua unidade. Um ótimo exemplo de grandeza escalar é o tempo. Então, por exemplo, quanto dura a aula de física? É 50 minutos, professor, é das 9h10 às 10. Se eu falar 50 minutos, eu não preciso falar mais nada. Certo? Isso é uma grandeza escalar. Massa é uma grandeza escalar. Quanto tem de massa aqui? 2 quilogramas. Ponto final. Agora, as grandezas vetoriais, para que eu entenda plenamente, eu vou precisar, além do valor e além do módulo, além da unidade, eu vou precisar da direção e o sentido que elas atuam. E essa direção e sentido vai ser representada pelo vetor, por isso que eles são chamados de grandezas vetoriais. O que é o vetor? É esse segmento de reta matemática com uma ponta aqui, ou seja, uma seta. Tá? Então, um bom exemplo de grandeza vetorial é a força. Então, ó, eu tenho aqui um corpo, uma caixa, na beiradinha de uma mesa. Quem não entendeu, isso aqui é uma mesa. Aqui eu tenho uma caixa de 1 kg. Se eu falar para vocês que eu vou aplicar sobre ela uma força F, unidade de medida de força, a gente vai estudar isso depois, de 200 newtons. O que vai acontecer com essa caixa? Ela vai cair da mesa? Sabe o que você vai me responder? Eu não sei, professor. Porque para eu entender por completo, eu preciso dizer qual é o sentido e a direção que essa força de 200 newtons vai atuar. Tá? O que é sentido e direção, professor? São a mesma coisa? Não. Sentido, aliás, direção é isso aqui, ó. Horizontal, isso é uma direção. Vertical, isso é uma direção. Inclinada de 45 graus, isso é uma direção. Ó, tanto subindo quanto descendo, está na mesma direção. Tanto indo para a direita quanto para a esquerda, é a mesma direção. Entendeu o que é direção? O sentido, aí sim, ele é definido para onde o corpo está indo. Então, sentido para a direita, para a esquerda, esse é o sentido. Para cima, para baixo, tá legal? Então pensa assim, lembra que para eu explicar completamente a força tem que ser um vetor? Então vou pôr aqui uma força de 200 newtons na vertical. Então quem define a direção? A reta define a direção. E a seta, a ponta da seta define o sentido. Ó. Então apliquei uma força de 200 newtons na vertical para baixo. Essa caixa caiu da mesa? Não. Eu só estou apertando ela contra a mesa. Tá legal? Então, a gente confunde bastante essa questão de direção e sentido. É comum isso acontecer. Não se sinta um incapaz só porque você está confundindo as duas coisas. Para explicar, olha só. Um corpo que está caindo verticalmente para baixo, tá? Eu solto uma bola e ela começa a cair verticalmente para baixo. Ou uma bola que um amigo meu joga verticalmente para cima, esses dois casos aqui, elas têm a mesma direção. Não, professor, não tem. Tem. Não, cadê a menina que duvida de mim lá? Heloísa. Não, não tem. Tem. A direção é a mesma. Qual é a direção? Vertical. O que eles não têm o mesmo? O mesmo sentido. O sentido é diferente. Percebeu a diferença de direção horizontal e vertical? Ó, estão olhando para mim? Ó, eu vou empurrar minha cadeira, tô indo para lá, ó. E agora eu vou voltar. O meu movimento, tanto de ir quanto para voltar, foi na mesma direção. Não, professor, não foi. Foi. Não, não foi. Foi. A direção é a mesma. Qual é? Horizontal. O que mudou? O sentido. Eu estava indo da minha mesa para minha parede, sentido. E na volta eu fui da parede para a mesa. Eu mudei o sentido. Sentido. Tá certo? Então, eu vou encerrar por aqui com essa brilhante explicação, diferenciação do que é
uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar, certo? E da diferença entre direção e sentido, que todos nós comumente no cotidiano confundimos, tá bom? Beleza, gente? Na próxima quinta-feira eu aguardo todos, eu disse todos vocês, para que a gente continue aqui. Tá legal? Entrem lá na sala do Meeting, que eu vou tentar já preparar um material, do Meeting não, do Classroom, que eu já vou tentar preparar um material para vocês sobre unidades, sobre falando um pouco mais sobre grandezas físicas e mandar para vocês. Tudo bem? Estou encerrando a gravação, mas quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Ok?